E agora nós vamos entrar no outro assunto, que é como ter inteligência emocional, ou seja, alta administração da emoção, que também está dentro desse assunto aqui, mas eu não quis colocar como um quinto passo para deixar para nossa convidada. Vou pedir para Val Rocha colocar um oi aqui embaixo para eu localizar onde você está, Val. Bom que você voltou. Oi, e agora, tudo bem? Melhorou a voz? Maravilhoso, pelo menos para mim. Ah, então que bom, perfeito. Maravilha. Então, boa noite, seja pessoal. Bem-vinda, fique à vontade, a live é sua. Muito obrigado por ter aceito o convite de falar para a minha audiência e para a sua audiência também, né? Eu vi aí que já tem a Yara, falou, Val, minha amiga, tem um pessoal seu aí já também, né? Maravilha. Fique à vontade para se apresentar. Eu falei algumas coisas que você é, mas não consegui falar tudo, que o currículo ele é muito longo. Se for falar todo o seu currículo, eu vou ficar aqui a live inteira só falando o seu currículo, tá bem? Então, currículo é meramente títulos que a gente vai acumulando durante o tempo, né, Norberto? Na verdade, eu trabalho com hipnoterapia, sou analista educacional também, tenho 20 anos de serviço público na educação. Hoje também atuo na clínica com a hipnose clínica, que faço uso lá dentro das ferramentas da PNL, uso também estratégias de coach, porque também tenho formação em coach, e trabalho com essa parte da educação emocional, o que eu venho chamando de alfabetização emocional positiva. Que legal. Onde que a gente insere um pouquinho da psicologia positiva e agrega essas outras ferramentas que eu disse. Porque a alfabetização, ela nos remete a aprender a ler, aprender a escrever, a matemática. E a educação emocional, né? Então, a gente aprender a equilibrar as nossas emoções, os nossos sentimentos, também é uma coisa que pode ser aprendida, né, no decorrer da nossa vida. E é muito bacana que a gente entenda que isso precisa ser feito desde a infância. Então, nós temos pais aqui, né, nos ouvindo, avós, tios, professores. Então, a gente precisa começar a trabalhar esse equilíbrio, o autocontrole emocional, que é o que nós vamos falar aqui hoje. E vocês vão entender que não é bem um autocontrole emocional, mas sim um autocontrole dos sentimentos, porque as emoções, elas são automáticas, elas são inconscientes. A partir do momento, né, que ela passa para a nossa parte consciente, é que ela se torna um sentimento. Então, é esse sentimento que a gente consegue trabalhar e vocês vão entender um pouco melhor durante a live sobre isso. Então, nós vamos focar um pouquinho. Que legal, né, Val? E o nome alfabetização é muito importante, porque isso já remete a um entendimento de aprendizado. Porque muitas pessoas realmente passam uma vida inteira. Eu, por exemplo, eu já entreguei treinamento e eu me lembro, em São Sebastião do Paraíso, que um senhor de mais ou menos, ele tinha quase 80 anos. E o treinamento era justamente o treinamento de inteligência emocional. E ele, assim, no final, ele chorou muito e falou, nossa, se eu soubesse disso quando eu tinha 20 anos, ou 17 anos, ou 30 anos. Ou seja, é algo que, de fato, pode aprender. E quanto antes, melhor, para dar uma direção diferente para a nossa vida, né? Isso mesmo. E quando a gente vai estudando, então a gente estuda, por exemplo, a neurociências, né, que é um do foco, a neuropsicologia, inclusive é uma abordagem que eu trago na minha pesquisa do doutorado. Eu estou fazendo doutorado em psicologia e eu trago a neurociência para a gente conseguir entender como é que o ser humano aprende, como é que a gente consegue, por meio de entender como funciona o nosso cérebro, conseguir fazer mudanças de comportamentos, de hábitos. E para isso a gente tem ferramentas como, por exemplo, a PNL, que é bem assertiva, né, que a gente usa nesse processo. Então, tudo é aprendizado. Então, a gente tem algumas coisas que acontecem de forma muito automática dentro da gente. E se a gente não começa a nos olhar, a nos entender, a nos observar essa emoção quando ela chega, então, muitas vezes a gente sente raiva. E muitas vezes a gente nem sabe por que a gente está raivoso, assim. Então, hora que a gente passa o dia inteiro raivosa, né? E começando até a descontar essa raiva no outro, essa raiva nem pertence
marido, né? Aquele filho que está ali do meu lado, aquele irmão. Tem acontecido muito, né, nessa questão das famílias, tá dentro de casa, esposo, o tempo todo, né? E às vezes a pessoa nem percebe de fato. Nem percebe de fato, aí você se vê raivosa. E você passa o dia inteiro assim, sem nem se perceber, nem se notar essa raiva, né? Que é uma emoção básica do ser humano. E quando chega no final do dia, de repente alguém te pergunta, né? Dentro de casa, ô Norberto, o que é que tá acontecendo? Você tá o dia inteiro raivoso, o dia inteiro briguento e tal. Aquele momento você se dá conta daquela raiva, você percebe, você toma consciência daquela raiva. Então você percebe que a raiva, enquanto uma emoção natural, ela é inconsciente, entendeu? Ela simplesmente vem e acontece, disparando talvez um gatilho, uma irritação, né? Às vezes um sentimento de clausura que você está passando ali, nesse momento, por exemplo, de coronavírus, que não quer ficar dentro de casa, e quando o outro chega para você e diz, né, que você está com aquela raiva, você toma consciência daquilo. Ao tomar consciência, você começa a pensar sobre, né, de onde vem essa raiva, né, o que essa raiva me fez sentir mais ainda. A partir do momento que eu começo a pensar sobre, ela se torna um sentimento. Então tá aí a diferenciação do que é emoção e do que é sentimento. E lembrando que as emoções, nós temos 5 emoções básicas, né? Nós temos o medo, nós temos a raiva, nós temos o amor, né? Nós temos a nossa emoção. Ajuda aí, Norberto, lembrar raiva, amor, tem alguns alunos medo. Aqui, Val, e eles entendem como Marta. Como Marta, isso mesmo. De inteligência emocional comigo, lá eu explico, eu falo assim, que todo ser humano tem uma Marta dentro de si e não sabe que tem, né? Que é o medo, a alegria, a raiva, a tristeza e o afeto, né? O afeto e o amor. Então nós carregamos essa Marta dentro da gente. Quer você queira ou não, ela está aí, né? Isso mesmo, e tem alguns autores que ainda acrescentam, né? Como o Paul Ekman, ele acrescenta também o nojo e a surpresa também como emoções básicas. Então essas emoções, elas já estão dentro da gente, né? Elas vêm de fábrica, vamos dizer assim. E essa então essas emoções... Antiga, né? Essa fábrica é milenar, né? É milenar. Então nós temos todas essas emoções e a gente tem que aprender a reconhecê-las, né? Por mais que elas cheguem de forma automática, reconhecê-las. E é por isso que nós vamos falar aqui hoje de autocontrole, né? Autocontrole desses sentimentos, autocontrole dessas emoções. Então nós precisamos encontrar, né, estratégias, possibilidades, né, de mudanças desses hábitos, deste comportamento que muitas vezes a gente vem reproduzindo, né? E para isso a gente tem algumas estratégias. Uma mesmo foi citada ontem, pelo seu convidado, que é o autoconhecimento. A partir do momento que a gente Isso. A partir do momento que a gente tem esse autoconhecimento, ou seja, o conhecimento de nós mesmos, uma introspecção, né, uma proposta de fazer uma reforma íntima mesmo do nosso interior, a gente começa a nos entender. O que o autoconhecimento vai ajudar no autocontrole? Ele faz com que a gente reconheça, nos entenda, compreenda os nossos limites, compreenda o momento onde que realmente eu fico com raiva, por que eu fico com raiva, em que momentos que é disparado algum gatilho mental dentro de mim, né, que faz, por exemplo, eu sentir um medo. Nós estamos percebendo muito nesse momento, agora que nós estamos vivendo de crise, o medo, né? O medo é uma emoção básica, é natural ter medo, porque o medo, ele nos protege de algumas coisas. Se não fosse o medo, por exemplo, a gente pegaria uma cobra, né? Uma cobra venenosa pela lá e sacudir e falar, vem cá, eu não tenho medo de você, mas é o medo, ele nos protege disso, né? O instinto e tudo. Mas esse medo, quando ele sai do equilíbrio, né? Ele se torna, então, uma patologia. Então, quando ele sai do equilíbrio, ele pode se transformar num transtorno de ansiedade, uma fobia, né, com síndrome de pânico, tudo isso. Então, o medo, ele precisa estar no equilíbrio enquanto emoção básica. Saiu, já é um problema. Então, quando a pessoa começa a perceber, nossa, eu estou me reconhecendo ansiosa, né? Como você vem trabalhando aí um grupo sobre, né, como trabalhar essa ansiedade, estou me sentindo ansiosa, né, com medo, um medo exagerado, porque a ansiedade, ela é assim, ó, ela é irmãzinha do medo. Né? Toda pessoa que tem ansiedade, ela vive lá no futuro e ela vive sempre pensando de forma catastrófica, né? Ela pensa sempre que as coisas vão dar errado, então eu vou sair ali na rua. Eu não vou conseguir, que, né?
E alimenta aquilo, aí vem onde que aquele medo que trava e leva, tem o medo que trava, e se for o medo no futuro, aí trava ainda mais e leva a ansiedade, né? Leva a ansiedade. Então a gente está percebendo muitas pessoas com medo do momento agora. Então muitas pessoas com esse medo. Então assim, se eu tenho esse autoconhecimento, eu percebo, nossa, o meu medo está fora do limite, ele está fora do equilíbrio, né? De onde ele vem, por que está vindo, que gatilho é esse que está disparando. E a gente sabe que muitas vezes a gente não vai dar conta disso sozinha, não. Muitas vezes a gente vai precisar, sim, de uma ajuda, de um profissional, né? Para te ajudar a entender, para ajudar a encontrar. Mas quando você está em busca desse autoconhecimento, você já percebe, ó, uma luzinha vermelha acende, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada, eu tenho que começar a me observar. E aí eu consigo fazer mudança. Porque quando eu não tenho esse autoconhecimento, as coisas não mudam. Porque como que eu vou mudar aquilo que eu não reconheço em mim? Então, se eu não reconheço que eu sou uma pessoa raivosa, como que eu vou mudar isso? Se eu não reconheço que eu tenho medo demais, medo exagerado, fora do equilíbrio, como que eu mudo isso, entendeu? Até o amor, que é uma emoção básica, quando ela sai do equilíbrio, eu preciso ter autoconhecimento para reconhecê-la, né? Porque o amor, ele é bacana ali, quando eu consigo ter esse amor, receber esse amor, mas muitas vezes ele sai do equilíbrio com uma paixão louca, né? Onde eu começo a considerar o outro, abafo o outro, ou então quando eu começo a considerar também o outro como o centro da minha vida. Então, assim, eu só vou onde que fulano for, eu só como se fulano comer, eu só gosto do que o fulano gosta, e aí uma coisa fora totalmente do equilíbrio. Val, porque algumas pessoas, inclusive, passam boa parte da vida vivendo a vida do outro, né? Ou seja, o amor misturado ao medo da perda, né? Porque o medo, ele pode levar a várias coisas, né? A emoção medo leva a desconfiança, leva a insegurança. E quando junta com esse amor exacerbado, fora do controle, a pessoa algumas pessoas acabam vivendo a vida do outro e não a dela. Ou seja, ela deixa de ser ela, né? Isso mesmo. Muitas pessoas passam uma vida inteira assim, por não tomar consciência daquilo, mas se toma consciência, aí começa a mudar, né? E isso aí é a importância do autoconhecimento, que é o que a gente está falando. Se eu tomo consciência, eu consigo mudar. Se eu não tomo, então a importância de olhar para dentro da gente. E olha que oportunidade maravilhosa que a gente está tendo de olhar para a gente, de nos perceber mais, estando agora esse tempo aí, né? Dentro de casa, né? Tem muita gente que fala, se sentindo preso. Né? Não é uma prisão, né? Não vamos olhar assim, ó, a forma catastrófica de olhar as coisas. Vamos mudar o pensamento? Vamos começar, ó. Quem está em isolamento mesmo de verdade, quem está no sistema assim mais difícil é quem está lá nos hospitais, quem está contagiado, né? Quem realmente está lá sozinho, muitas vezes no UTI. Nós não, nós estamos em casa, né? A maioria de nós com internet, a maioria de nós com oportunidade de estar com nossos filhos, de observar tantas coisas, de fazer cursos novos. Nossa, fantástico! Quantos profissionais oferecendo? Agora mesmo um amigo meu lá de Montes Claros, o Alex, né? Eles criaram uma plataforma lá, os psicólogos, atendendo as pessoas de forma gratuita. Você acabou de dizer que está atendendo as pessoas de forma gratuita. Então, quantas possibilidades de eu poder procurar esse profissional, de trabalhar alguma coisa em mim? Né, sobre emoções, né? Isso, parar para assistir a live como essa, cursos que tem, muitos cursos gratuitos, ou se eu posso também pagar, fazer os cursos que tem aí, é a oportunidade que eu estou tendo. Então, são muitas oportunidades. Vai depender muito da minha visão, de como que eu penso, como eu alimento esses pensamentos, né? Como que eu faço, eu transformo a minha emoção. Porque os problemas nós não vamos evitar, né? Problemas, eles sempre existirão, porque os problemas, na verdade, eles servem para nosso crescimento, são provas, e vai depender, o tamanho dele vai ser do tamanho da minha visão, né? Do meu mundo interior. Então é como eu vou encarar essa situação. E para isso, para eu conseguir a cada dia mais ter autocontrole, conseguir me conhecer melhor, eu vou precisar me observar mais, certo? Outra estratégia também, a gente tem que aprender a respeitar os nossos limites. Porque muitas vezes a gente desconhece até o nosso próprio limite, sabe, Norberto? E a gente precisa aprender a entender que, ó, eu só dou conta até aqui. Eu não posso ultrapassar. Eu só dou conta de fazer isso até certo ponto, né? Então, assim, eu vou recuar, vou começar a trabalhar isso em mim para que eu possa mais. Uai, viu?
Então, nós estamos falando dessa questão do respeitar, né, o limite. Então, a gente tem que aprender a entender o nosso limite, porque tem muita coisa que a gente não dá conta ainda não, sabe, Norberto? Assim, muitas vezes a gente quer camuflar aquilo que a gente não dá conta, fingir que a gente dá conta, e isso não ajuda. Isso não ajuda. A gente tem que perceber realmente qual é o meu limite, o que é que eu não dou conta ainda, e isso eu preciso ser trabalhado. Então, eu começo a trabalhar isso. Então, assim, eu com meus clientes, eu costumo muito usar uma ferramenta de autoconhecimento, onde que eu levo eles a olhar quais são as potencialidades deles, as forças, né? Onde que estão as dificuldades, as fraquezas, ou seja, os limites, aquilo que ele não dá conta ainda, quais são as oportunidades que eles têm na vida, né? E levo a perceber também quais ameaças, o que é que está dificultando. E essa ferramenta, ele leva um diálogo muito bacana de autoconhecimento. Então, todos nós precisamos estar fazendo isso, sabe? Sempre rememorando, percebendo os nossos limites. Porque todas as vezes que a gente ultrapassa esse limite, ou permite que as pessoas ultrapassem o nosso limite, ou seja, faça alguma coisa que ainda nos fere, que ainda nos machuca, que ainda nos incomoda, a gente começa a ter problemas, né? Problemas de relacionamento, começa a adoecer, ter patologias, né? Como a depressão, a ansiedade e dentre outras aí que vai acontecendo. E o legal, né, Val, quando a gente respeita os nossos limites de forma consciente, ou seja, inconscientemente, às vezes eu estou querendo ir além, né? Eu estou querendo superar, que eu dou conta sozinho, que eu vou sozinho mesmo, e é onde que leva a feridas emocionais, a várias coisas, a vários registros internos, né? E isso também, o respeitar o meu limite também me leva a autoconhecimento. E quando me leva a mais autoconhecimento, eu passo a respeitar ainda mais os meus limites. Então, o autoconhecimento, de fato, é fundamental. Eu, dentro dos meus treinamentos de inteligência emocional, que inclusive vai ter um aqui no sul de Minas no segundo semestre, então você vai vir aí da Bahia para participar também, participar da equipe, conduzir essa turma. Inclusive, eu entreguei, nesse momento, né, a exemplo do Geraldo Rufino, do José Roberto Marques, de toda essa turma que dá treinamentos em todo o Brasil. Inclusive, eu proporcionei um valor bem diferente para o pessoal fazer, quem quiser fazer, que será ainda em agosto, né? Então, esse treinamento é justamente voltado para trabalhar o ser humano. É como se a pessoa falasse assim, tipo assim, eu sou assim. Então, se eu tenho consciência que eu sou dessa forma, que eu ajo dessa forma, que eu me comporto dessa forma, aí eu estou aberto às mudanças. Se eu estiver fechado a esse conhecimento interno, eu me perceber, né, e conhecer os limites, então, se eu estiver fechado a isso, eu ficar na minha parte analítica, somente no meu neocórtex, né, eu costumo usar alguns termos técnicos às vezes, mas algumas pessoas já entendem isso, se eu ficar só ali, então, já era. Eu não dou chance para a minha mudança, para a minha melhora, né? Isso mesmo. E puxando já essa deixa aí que você falou aí do neocórtex, eu quero falar um pouquinho sobre isso também, né? Sabe, sobre o nosso cérebro trino, né? Que nós temos um cérebro aí reptiliano, né? Depois nós vamos para a segunda casinha, né? Desse apartamento aí, que é o nosso cérebro límbico emocional, e o neocórtex, né? Que é o nosso cérebro superior, onde está a razão, a nossa lógica, o raciocínio, porque o autocontrole, ele está muito envolvido com onde que eu estou passando mais tempo nesse meu cérebro, entendeu? Então, se eu sou uma pessoa que vive altamente no campo emocional, ou seja, vivo de forma totalmente emocional, vivendo os meus medos, a minha raiva, a minha alegria, o tempo todo, a minha alegria, né? Uma alegria exacerbada que sai do equilíbrio, né? Que é uma euforia o tempo todo, eufórico, né? Sem voltar para o equilíbrio, para o centro. Então, eu estou vivendo nessa parte do meu cérebro que é o límbico, né? O campo emocional. Né? Então, assim, eu preciso muitas vezes sair dele, e para isso a gente pode usar algumas estratégias. Então, quantas pessoas aqui já viram, vocês podem colocar nas mensagens aí, se não já aconteceu isso com vocês, está numa reunião, por exemplo, lá de trabalho, e está reunido e talvez um colega chega ali, alguma coisa não ocorreu muito bem lá em casa, na casa dele, né? Talvez discutiu com o cônjuge ou alguma coisa com os filhos, alguma coisa anda mal.
E aí, uma simples coisa que você diz, né, diante lá do diálogo, da discussão, você diz alguma coisa e essa pessoa, do nada, ela explode, ela começa a dizer e todo mundo para e você diz assim, puxa vida, mas o que eu falei? Eu não falei nada demais. Por que que ela agiu assim? Ela agiu assim porque ela estava totalmente presa lá no seu cérebro límbico, emocional, no seu reptiliano, no seu automático. E naquele momento não estava aqui, ó, não estava passando pelo neocórtex, não estava no campo superior. Ela não estava usando a razão, ela não estava usando a lógica. Não trouxe para consciência, né? Não trouxe para a consciência, né? Ela está agindo totalmente de forma ali inconsciente. E nesse momento é preciso dar uma pausa. Entendeu? É preciso acionar de novo a nossa lógica, a nossa razão, e para isso a gente tem algumas estratégias. Por exemplo, parar nesses momentos, quando você se perceber, eu brinco, sabe, com meus clientes, eu falo assim, quando eu perceber que o Hulk, né, o incrível Hulk está vindo agora, que vai explodir, esse é o momento de dar pausa, não exploda, né? Começa a fazer técnicas como de respiração, começar a respirar, né, puxar a inspiração em 4 tempos, segurar em 4, soltar em 6. Tem uma Parece bobo, que mas não é bobo. sabiamente virou um ditado, né? Conte até 10. O contar até 10 Conte até 10. dá pausa para sair da emoção e ir para a parte racional, né? Para tomar consciência de como está e a partir daí agir de forma diferente, se comportar de forma diferente, e uma ação que era feita de uma forma dentro do ou instinto, dentro da emoção, dentro do sistema límbico, uma coisa que era feita dentro dessa parte emocional ou instintivamente iria se comportar, tomando consciência, pode falar uma outra coisa totalmente diferente, agir totalmente diferente, e assim mudar o rumo de uma história, mudar o rumo de um casamento, mudar o rumo de uma empresa, mudar o rumo de uma amizade. Não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. E por isso que quando a gente, essa de contar até 10, sabe, Norberto, ela cientificamente, para a neurociência, ela explica, não é só o fato de que eu vou mudar, né, vou contar, vou dar a pausa, é porque quando eu começo a contar até 10, eu furo o bloqueio que está acontecendo. Nós temos uma amígdala, né, no nosso cérebro, a gente não tem amígdala só aqui na garganta não, gente, a gente também tem a amígdala cerebral, e ela tem uma função, a função dela é que às vezes ela faz esse bloqueio quando a gente precisa, em momentos, agir rápido, pela emoção mesmo, sabe? Agir de forma instintiva. Um exemplo que eu dou para vocês, por exemplo, uma criança pequena está atravessando a rua e vocês precisam salvar aquela criança. Naquele momento, não pode acionar o neocórtex, porque você não pode pensar, eu vou por esse lado, eu vou por esse, entendeu? Eu pulo, eu salto. Não, naquele momento você tem que usar o instinto mesmo. Toda a emoção, pegar a criança e tirar da frente do carro. Aí acontece esse bloqueio, porque o nosso corpo, ele é perfeito, né? Então acontece esse bloqueio pela amígdala. Então quando a gente está nesse campo emocional, no campo instintivo, é isso que acontece. A gente está bloqueado pela amígdala, né? Que é um termo trazido pelo Daniel Goleman. Então assim, está travado pela amígdala. Então quando eu começo a contar, como o Norberto falou, eu vou contar de 1 até 10, eu começo 1, 2, 3, 4, o que eu faço? Eu puxo a lógica, eu furo o bloqueio, entendeu? A razão volta a funcionar, porque eu preciso saber quem vem depois do 2 é o 3, o 3 é o 4, entendeu? E aí eu começo a usar essa lógica. Então funciona contar até 10, funciona contar respiração, né? Funciona eu parar para ler alguma coisa, tudo que vai me trazer de volta a consciência, me trazer de volta ao meu neocórtex. E a gente percebe muitas pessoas vivendo com esse bloqueio. Quantas pessoas a gente conhece que passa quase o dia todo desse jeito, irritada, explosiva, sem pensar o que fala, a pessoa fala, saiu do estômago, vomitou, não passou pela cabeça. Tem gente que fala assim, né? Isso. E na verdade é isso. É importante nós tomarmos consciência disso, que são reações automáticas nossas, e também perceber e entender que muitas reações do outro é automática. Pois quando nós tomamos consciência disso, nós passamos a olhar o outro de forma diferente. Eu costumo falar que a responsabilidade dos trainers em programação neurolinguística, dos treinadores, de pessoas como nós, a responsabilidade nossa é muito grande. É muito grande, porque assim, a gente sabendo de tudo isso, autogerenciamento e perceber no outro também, porque quando o outro vem com, vou utilizar uma linguagem aqui, 7 pedras na mão, não sei se é 7 a quantidade, né? Ou vem com aquele monte, vem vomitando coisas,
Se a gente toma consciência que aquilo talvez seja uma reação automática daquela pessoa, você passa a perceber e enxergar essa outra pessoa de uma forma totalmente diferente. Então isso é muito importante saber que essas reações, elas são de fato automáticas. O comportamento do ser humano ele pode mudar. E também eu costumo trazer, né, eu estudo muito, eu sou fascinado pelo cérebro, né? E é importante as pessoas entenderem que isso, como nós falamos, é alfabetizar mesmo, né? Treino. Porque assim, a reação nossa de agir, ela está na nossa célula, ela está no nosso instinto. É a mesma reação que nós tínhamos quando vinha um animal grande para nos caçarmos lá na savana africana, e a gente tinha que reagir de alguma forma. Então hoje nós não temos mais animais. Hoje as pessoas não, os animais não nos caçam. Mas quais são os animais de hoje, entre aspas? É o nosso chefe, é o nosso líder, é o nosso liderado. Ou seja, aquela reação, ela vem, uma fala vem, ou seja, um gesto vem, e as nossas reações, elas continuam da mesma de 200 mil anos atrás, de 300 mil anos atrás, de milhares de anos atrás, dos nossos herdeiros, né, que nós herdamos. Isso é biológico, é importante entender isso, né, que essas reações são nossas e são dos outros. Agora, quando nós temos conhecimento disso, a responsabilidade aumenta em muito mesmo, né? Com certeza, porque eu costumo sempre dizer isso, sabe, Norberto? Porque a gente lê muitos livros, a gente estuda muita coisa, mas se tudo isso que a gente estiver fazendo não servir para ter mudanças mesmo reais na nossa vida, não tem sentido, né? Não tem sentido eu conhecer muita coisa, eu assistir lives, eu fazer cursos, se na verdade eu não vou começar a realmente colocar em prática, porque a gente sabe que tudo é processo, não existe varinha de condão, né? Não é uma mágica, é um processo, é dia após dia, passo após passo. E isso, quando você fala da gente perceber também esse automatismo no outro, esse outro que não consegue se perceber ainda, aí a gente vai para outra habilidade socioemocional, né, da inteligência emocional, que é a empatia, né? Você desenvolver a empatia, que é isso, é eu me reconhecer que eu também ainda cometo falhas, que eu ainda tenho coisas que eu não dou conta, que tem limites ainda que eu não consigo ultrapassar, e que o outro também tem. Então, é o desenvolvimento da empatia. E a empatia também vai ajudar no autocontrole. Por que ela vai ajudar no autocontrole das nossas emoções? Para que a gente não tenha, né, comportamentos, atitudes desproporcionais ao momento. Porque eu vou começar a entender o outro, simples assim, porque eu vou entender que o outro, ele errou sim, ele errou, a atitude dele não é correta, né? Ele não devia ter feito assim, mas eu vou entender que ele ainda não dá conta, né? Que ele ainda não se percebeu, que ele ainda não fez, ele né? Esse processo de autoconhecimento. Ele ainda não está conseguindo administrar, ser gestor das suas emoções, e aí eu vou ser a pessoa que ajuda, e muitas vezes eu ajudo com silêncio. Né? Porque muitas vezes a gente acha que ajudar é ir lá e arrastar, é pegar o outro. É interessante essa observação, pois quando nós mudamos essa visão, nós passamos a perceber o outro diferente e o pensamento nosso muda. Talvez muda assim, não, eu tenho conhecimento, então eu consigo ajudar essa pessoa com o meu silêncio, que seja, ou com escutar, ou aquela pessoa não sabe que contando até 10, ela ou respirar, ou deixar aquele momento passar e depois falar o que tem que fazer, ela não sabe. Então, nós tendo consciência disso, nós conseguimos ajudar, e com isso o pensamento muda totalmente, né? O nosso pensamento. Aí aumenta o nosso autoconhecimento. Sim, e quando eu digo o silêncio, muitas vezes, é uma faceta. É porque muitas vezes a gente precisa, se o outro está lá naquele campo emocional que nós falamos lá atrás, então ele não está pensando, né? Ele não está pensando, ele está ali nervoso, ele está bravo, está falando. Se eu começo também a falar naquele momento e tentar querer ajudá-lo, e tentar falar, mostrar para ele que ele está errado, eu não vou conseguir. Porque naquele momento ele não está pensando. Então eu preciso naquele momento silenciar, para que ele silencie também, para que ele se acalme também e volte a pensar. Aí posso pensar em travar um diálogo. Agora, para tentar travar um diálogo na hora de muito medo, de muita euforia ou de muita raiva, eu não vou conseguir, porque aí lá eu vou estar falando no campo emocional, ele não está pensando, ele está colocando para fora o que é automático dele, o que é instintivo, os seus medos, os seus traumas e tudo aquilo ali que ele está vivenciando naquele momento. Então, é ter essa sabedoria de saber silenciar também. Maravilha.
Deixa eu te comentar uma coisa, Val. Nós temos 2 minutos até o Instagram terminar. É legal, né? O assunto é bom, passa. Eu vou convidar a minha audiência, se tiver alguma dúvida, comece a seguir a Val Rocha. O Davi possivelmente vai colocar o seu arroba aí. Fazer perguntas para você, você consegue responder no direct, né, Val? Consegue tirar dúvida. A gente vai marcar uma outra live. Agora nós temos 1 minuto só, porque o Instagram derruba de fato. Então eu vou deixar você. Eu sei que tem muitas coisas ainda que você tinha preparado aí para falar. Eu vou deixar você finalizar. E se cair no meio, a turma procura você, me procura aqui no meu direct para a gente tirar as dúvidas, tá bem? Ok, obrigada, Norberto. Eu agradeço, tá, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E como o Norberto diz, estou à disposição, pode me procurarem lá para conversarmos, para tirarem todas as dúvidas. E o que eu deixo para vocês, assim, finalizando esse momento de hoje, é que procurem realmente se conhecer melhor, procurem se ser empático, procure controlar, né, os seus sentimentos, as suas emoções, usando as técnicas, as estratégias que a gente trouxe aqui, tem outras tantas, e procure entender mais o outro, acalme o coração. Procure agora nesse momento agora de quarentena também sair desse campo vibracional, desse medo, coloque música, vai dançar, vai ler um bom livro, vai fazer coisas diferentes. Isso também é aprender a se controlar, né? Olhar para dentro de si, certo? Maravilha, amar mais, se conhecer mais, entender mais o outro, ser mais solidário. Isso, assim, são coisas que nós estamos precisando nesse momento, né? Misturado com autoconhecimento.